Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, meu querido Gustavo. Tô chegando do Maracanã, esperei todos os jogos aí do domingo para a gente fazer um balanço daquilo que vamos projetar para o jogo do Vasco amanhã contra o Bragantino. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu ídolo, e com você? Tudo bem. Muita chuva no Maracanã. Muita chuva, choveu bastante hoje, por volta de 5h30, e aí foi durante o jogo também, 6h30, 7h30, choveu bastante, não só no Maracanã, como na cidade como um todo, mas deu para molhar, hein? Quem estava trabalhando se molhou. E a CBF não permite que a gente utilize guarda-chuva. Você tem que ficar na chuva ou com a capa. Aqui, ó, com caderninho, então você tem que encapar. Nossa, é um processo maravilhoso. A espuma do microfone está toda molhada por ali. Mas, gente, tem aqui os relacionados do Vasco, provável time. Eu quero perguntar para ele sobre o Payet, né, que vai chegar essa semana. Se ele conhece, se é um bom jogador. Tem mais gente sendo oferecida aí. O Vasco está no mercado, vai trazer mais gente. Mas antes peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. É, isso aí. E também, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Esse vermelhinho aqui embaixo, ó, clica nele e vai lá no joinha. Vai também no sininho, para habilitar o sininho. Mas por que eu peço isso toda vez? É porque o YouTube, ele entende que as pessoas estão gostando desse produto, não é isso? É isso aí, meu ídolo. Quando você se inscreve no canal, o YouTube começa a te mostrar mais vídeos desse canal. Se você deixa o like e bota o sininho, você mostra pro YouTube que você tá gostando realmente, que você quer receber cada vez mais, que você quer ver as recomendações. E aí, tudo isso ajuda também a gente trazer cada vez mais conteúdos, né, Wellington? É verdade. Eu vejo aí os youtubers, né, como Alexandre Garcia, que tem 2,5 milhões de inscritos e pede para escrever, para dar o joinha, né? Então, só para citar um baita jornalista, um professor de todos nós, um grande gaúcho, que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande também. Depois da vinheta a gente volta. Muito bem, minha gente, vamos lá? Deixa eu começar com a rodada. Segura meu caderninho aqui para mim, Gustavo. Deixa eu pegar aqui meu iPad para a gente trazer a rodada, como foi a rodada. Tem que botar o dedinho aqui, pronto. Aí já abriu, né? Então, tivemos ontem Botafogo 3-1 no Internacional. O Galo ganhou do Bahia 1-0 hoje pela manhã, resultado bom aí para o Vasco. Corinthians 3-1 em cima do Curitiba, também segurou o coxa. O Grêmio de virada venceu o Fluminense de 2-1. O América teve gol anulado e perdeu para o Goiás 1-0 lá no Independência. O Flamengo ficou no 1-1 no Maracanã. O Fortaleza fez 4-0 no Santos. E amanhã tem Palmeiras e Cruzeiro às 7 da noite, às 9 tem Bragantino e Vasco, e na terça-feira tem o Atlético Paranaense com o Cuiabá. Então vamos lá, vamos ao que interessa ao torcedor do Vasco da Gama. Eu vou abrir aqui, ó. Corinthians 23 pontos, é o 14º. Goiás foi a 22, é o 15º. O Bahia, 16º, tem 18. O Santos é o 17º, tem 18. Coritiba 14, Vasco 12 e o América 10. Vasco e América, entre eles, um jogo a menos. Então, se o Vasco vence amanhã o Bragantino, faz 3 pontos importantíssimos. É isso, Gustavo? É isso sim. É importante eu vou até puxar aqui de novo o iPad, para a gente comentar um dado muito importante. Porque se a gente pega como referência o Bahia, que é o primeiro time fora da zona, tem 18 pontos. O Vasco tem 12 e 2 partidas a menos que o Bahia. Então, em teoria, o Vasco vencendo o Bragantino e vencendo a partida atrasada, que é contra o América Mineiro, o Vasco é o time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, o Vasco hoje é o único time da zona do rebaixamento que depende somente dele para não estar na zona. Hoje o Vasco tem partidas atrasadas, assim como o América Mineiro, mas o América Mineiro só tem uma partida atrasada e menos pontos. Ou seja, a situação do Vasco, dentre esses times que estão na zona, é assim como o Santos e o Bahia, que brigam ali para ver quem vai entrar ou não, é uma situação que só depende dele. O Vasco agora se reforçando, encontrando o caminho das vitórias, então é uma situação mais confortável. Não é fácil, mas tem solução para o Vasco fugir dessa situação, né, Wellington? Bem colocado por você, como sempre, oportuna a observação.
E o Vasco, então, ele vai para o jogo com o Bragantino amanhã, 9 da noite. Veja aí os relacionados. Os goleiros Léo Jardim e Ivan. Os laterais, o Puma Rodrigues, que está de volta, e o Lucas Piton. Os zagueiros Léo, Capasso, Medel, o Robson e o Maicon, mais uma vez relacionado. Os meias, Jair, Paulinho, o Jair volta a ser relacionado, o Barros volta a ser relacionado, Marlon Gomes, o Prachete está fora, o Galazzi, Alex Teixeira e Zé Gabriel. E uma penca de atacantes, Gabriel Peck, Sebastião Ferreira, Pablo Verrete, o Eric Marcos, Figueiredo, Serginho e Orediano. Um provável Vasco da Gama, que não teve o Rossi relacionado ainda pelo técnico Ramon Dias. Também o Jefferson, lateral esquerdo, não foi relacionado. E o Paulo Henrique, que é lateral direito, não vem sendo relacionado. Então vamos lá. O Léo Jardim no gol. Aí Robson, Medel, Léo e Lucas Piton, Jair, Marlon Gomes, Paulinho e Orediano, Gabriel Peck e Sebastião Ferreira. Gosta desse time? Gosto bastante desse time. O Sebastião Ferreira, que é um jogador que por enquanto é o titular, mas tudo indica que o Verrete pode tomar essa vaga, né? Já começou com o pé mais que direito, começou com os dois pés, né? Fazendo logo o gol. E já escreveu o nome dele na história do Vasco. Exatamente, né? Já começou, o Vasco precisa de um matador. Na primeira oportunidade que ele tem, nos poucos minutos finais, ele já marca o dele, então ele já dá escreveu... vitória ao Vasco. Exatamente, ele já escreveu que é o seguinte: vou entrar e vou fazer o Vasco, vou tirar o Vasco dessa. Então, é um nome que com certeza está passando por esse processo de adaptação. Óbvio, é super normal isso. Deve ter que ajustar alguns pontos, até por conta da idade. Ajustando tudo, vai ser o grande camisa 9 do Vasco teórico, né? O camisa 9 é o Sebastião Ferreira, ele vai assumir a encarnação da camisa 9 para conseguir tirar o Vasco dessa, mas contando com toda a escalação, um bom time. Inclusive eu destaco aqui o Paulinho, que é um jogador que veio em meio a uma desconfiança, mas jogou muita bola na última partida do Vasco, abriu de fato o meio-campo ali, achou o Gabriel Peck, inclusive no lance do gol do Verrete. Então, assim, um jogador que era desconhecido. Peck, né? A jogada é do Paulinho, Paulinho com Peck, e aí a bola vem meia altura, ele até assim, abaixa um pouco para fazer o gol de cabeça. Exatamente. Então, assim, a gente pega como referência um jogador que era desconhecido, tinha ainda muita desconfiança em quem era o Paulinho e está demonstrando aí um bom futebol. Tomara que essa sequência boa continue e ele, claro, ajude ainda mais o Vasco a sair dessa. Com certeza, é o que a gente está torcendo. É um jogo difícil, muito difícil. O Bragantino, a gente pode até colocar como favorito do jogo pela campanha que ele realiza. Ele saiu nos pênaltis para o América na Copa Sul-Americana, mas é uma competição de mata-mata e no Campeonato Brasileiro ele está jogando em casa. Só que o Vasco vai contar com a força da sua torcida. Todos os ingressos para a torcida visitante e é o primeiro jogo após aquela punição de 4 jogos que o Vasco volta a ter a sua galera. Isso. Não, isso faz uma grande diferença, porque assim, a torcida do Vasco está aí passando por esse processo de espera, então vai compensar esse retorno aos jogadores. O Ramon Dias vai ser a primeira oportunidade dele, não só dele, mas de grande parte desse time que amanhã entra em campo, Medel, Paulinho, o próprio Sebastião. Então, assim, esses jogadores que chegaram agora, Verrete, né? o Verrete, então, assim, vai ser a primeira oportunidade deles tendo contato com a torcida, então a torcida vai fazer valer a pena esse primeiro contato. Então, com certeza, vai inflamar lá o estádio do Bragantino e, claro, em casa, o Bragantino joga muito bem. Não à toa aplicou um 4-0 no Flamengo, que vinha... Óbvio que agora a gente separa, né? O time do Flamengo está numa péssima fase, mas assim, naquele momento era um time que vinha invicto há algumas rodadas e acabou que tomou um 4-0 inexplicável, o próprio Sampaoli disse na ocasião. Então assim, é um time muito forte jogando em casa, mas nada é impossível e o Vasco vai demonstrar com muita vontade por que é que quer sair dessa situação, né? Bem lembrado, bem lembrado. Aqui, já que eu falei em torcida, o Vasco entra amanhã na Justiça Comum para tentar uma liminar e ter o direito de jogar no Maracanã, domingo, 11 da manhã, contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, porque o consórcio Maracanã ontem, na sexta-feira, disse não, isso já era aguardado. O Vasco agora vai tentar, na Justiça Comum, amanhã, uma liminar para que ele possa jogar no Maracanã com a torcida domingo, às 11 horas da manhã.
Então, é bem provável que consiga, né? Conseguiu das outras vezes. Das outras vezes conseguiu. Isso já era esperado, como a gente sabe. O consórcio ele é administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Por atuações comuns, eles vão negar para preservar o gramado para eles, enfim. Mas essa é uma situação à parte. O Vasco tem o seu direito perante o Estado do Rio para utilizar o Maracanã, utiliza da Justiça Comum, faz parte do processo, e a Justiça tem dado situação favorável ao Vasco. Vamos ver se isso se repete para essa próxima semana. O mais curioso é que é a própria Justiça Comum que não quer deixar o Vasco jogar no seu estádio. Também. Interditou o estádio de São Januário. Então, assim, não vou deixar você jogar no seu estádio e também, vamos lá, decido pelo Maracanã. É isso aí. Olha aqui, Dimitri Payet, ele chega terça ou quarta-feira, ainda não há uma confirmação oficial de quando ele chega, já assinou um pré-contrato, hoje pela manhã o Vasco confirmou e vai ser o maior salário da história do Vasco da Gama, não é igual ao do Neymar, o Neymar vai ganhar mais de 1 milhão por dia. Quase 36 milhões, né, por mês. Por mês, meu Deus do céu. É muito dinheiro, mas não chega a ser 36 milhões, mas já é uma boa de uma bagatela aí pro Payet, que é um bom nome, hein, Wellington? E aí, o que você fala do Payet? Vou te contar que é o seguinte, a minha experiência acompanhando o Payet, ela é mais recente, né? Então, assim, eu conheço o Payet há 5, 6 anos para trás. Então, assim, foi quando ele viveu o auge dele, não à toa, foi camisa 10 da França. Camisa 10 essa que já foi de Zidane. Sim. Então, assim, se a gente puxa para o Brasil, a camisa que já foi de Pelé, que já foi de Zico, que hoje está com o Neymar, foi do Vinícius Júnior recentemente, então, assim, é uma camisa pesada, a camisa 10 da França. Hoje está com o Mbappé lá no time francês, já foi do Payet, inclusive na Eurocopa, que se eu não me falha a memória, eles foram vice-campeões para Portugal do Cristiano Ronaldo. Então, assim, é um jogador com grande nome, principalmente na França, não à toa, foi o terceiro melhor jogador do campeonato francês da temporada passada, perdendo somente para o Mbappé e para o Messi, que são jogadores do Paris Saint-Germain. Então, assim, dispensa comentários a qualidade técnica. Eu tenho as minhas dúvidas quanto à sua qualidade física, porque 36 anos, já é um jogador com uma bagagem, e aqui no Brasil a gente tem um futebol bem mais pegado, um futebol bem mais físico, principalmente por conta dos gramados sintéticos. A gente tem visto aí muitos jogadores reclamando um pouco dessa velocidade, né, da intensidade que esses gramados exigem dos jogadores. Só dá uma olhada no jogo do Botafogo. Né? Exatamente. Se a gente pega como comparação o jogo do Botafogo contra o Internacional, 30 do segundo tempo, e os jogadores correndo como se fosse o primeiro minuto do jogo. Então, assim, mostra até por que o Botafogo é o líder disparado do campeonato. Uma vontade, assim, que se todos os times tivessem, a gente teria o melhor campeonato do Brasil, do mundo, perdão. O Brasil seria o melhor campeonato do mundo. Então, assim, é uma intensidade muito grande. Não sei ainda se o Vasco está programando um planejamento para usá-lo em momentos oportunos ou se de fato ele entra, está com o físico em dia e vai vestir de fato a camisa 10 para comandar todo esse elenco na busca aí dessa salvação contra o rebaixamento. É isso aí. Quero a sua opinião, o seu comentário aí que é importantíssimo. Deixa eu te trazer também uma notícia ruim, o Éder Militão, ele sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. Ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e se lesionou no jogo de abertura do campeonato espanhol contra o Atlético de Bilbao. E o Fernando Diniz vai convocar a seleção para os jogos das eliminatórias na próxima sexta-feira. Seria um nome certo na lista do Fernando Diniz. Com certeza, é mais que titular, né, dessa seleção. Ainda mais agora, nesse novo ciclo, a gente que já não vai contar mais com o Thiago Silva para a próxima Copa do Mundo, eventualmente Marquinhos e Éder Militão são os grandes nomes, mas abre também oportunidade para outros jogadores, né? O Éder Militão, como a gente bem disse, é uma figurinha mais que carimbada para esse próximo ciclo, a não ser que aconteça algum desastre com a carreira dele. É um jogador mais que confirmado na próxima Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então é a oportunidade de testar o próprio Nino, que por conta também de uma lesão ficou de fora da última convocação, pode talvez ter uma oportunidade agora. Tem o Bremer na Juventus, o Ibanhas, que estava na Roma agora, foi para o futebol árabe também. O Lucas Veríssimo, que retornou. O Lucas Veríssimo, que retornou ao Corinthians. Talvez, aí quem sabe, algum outro jogador do futebol brasileiro, o próprio Adrielson, que agora já está com a venda encaminhada para a Europa. Então, talvez seja a oportunidade que um jogador desse precise para mostrar também seu talento, já que o Éder Militão é figurinha mais que certa, né? Nesse isso ciclo. Aí. Meu amigo, se inscreva nas nossas redes sociais, por favor, se você ainda não é inscrito. E se você não se inscreveu aqui no nosso canal, Wellington Campos FC,
Faz isso agora aqui, ó. É rapidinho. Só cutucar nesse vermelhinho aqui. Se tiver vermelho, clica até ficar cinzinho. Isso. Que aí vai estar escrito inscrito. Inscrito. E vai no joinha e vai no sininho também e habilita. Porque, como a gente falou no início do vídeo, isso aí ajuda o YouTube a entender que nosso canal é legal, é informativo, é bacana, qualquer um pode assistir, não tem palavrão, não tem cara feia. A gente faz uma coisa, graças a Deus, buscando pela qualidade, né? É isso aí. E quer ter conteúdo exclusivo, ainda mais de informação quente, coisa de momento? Segue no Instagram e no Twitter do Wellington Campos. Vai estar aqui também, ó. O Instagram, o Twitter, só seguir lá, que aí você tem as informações de momento. Aqui a gente faz um geralzão completo para vocês. Lá aconteceu. Lá é o pinga-pinga, vai pingando, a gente vai botando aí, vai pingando e vai botando direto. Você consegue estar a todo momento atualizado aqui. A gente faz um panorama geral para vocês. Maravilha. Gente, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Bom jogo pro Vasco amanhã. Gustavo, que legal você fazer mais um vídeo comigo. Pô, eu que agradeço, Elton. Sempre uma ótima oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui e desejo uma sorte aí pro Vasco para a partida de amanhã. Tomara que consiga vencer para retomar o caminho das vitórias. A gente que está tendo futebol carioca nas cabeças, tem que o Vasco também acompanhar, né? Acompanhar os 4 grandes. Tanto tempo que a gente não tem um bom desempenho dos clubes cariocas no Campeonato Brasileiro, era sempre um ou dois brigando na parte de baixo. O Vasco tem que acompanhar, tá montando um bom time para isso. Tomara que recupere aí esse caminho das vitórias. É isso aí. Do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e o Wellington Campos. Um abraço.